Queridos companheiros, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de Leon Denis, também os companheiros que estão conectados através da internet. Nós vamos fazer a leitura da página que já está conosco, é uma página de Leon Denis e foi retirada do livro No Invisível, Edições Celd. A página tem como título Visão e Audição Psíquicas em Estado de Vigília. E nos diz então Leon Denis: a história está repleta de fenômenos de visão e de aparição. Na Judéia, a sombra de Samuel exorta Saul. No mundo latino, fantasmas se mostram a Numa, a Brutus, a Pompeu. Os anais do cristianismo são ricos de fatos desse gênero. Na Idade Média, os casos de visão e de audição, os mais notáveis, são os de Joana d'Arc. É sempre a essa virgem incomparável o mais admirável dos médiuns que o Ocidente produziu, que é preciso recorrer quando se quer citar provas brilhantes da intervenção do mundo invisível na nossa história. Toda a vida da heroína está repleta de aparições e de vozes sempre idênticas a elas mesmas e que nunca se desmentem. Nos valezinhos de Domremy, nos campos de batalha, diante dos examinadores de Poitiers e seus juízes de Rouen, por toda parte, os espíritos a assistem e inspiram-na. Suas vozes ressoam em seus ouvidos, fixando sua tarefa cotidiana, dando à sua vida uma direção precisa e um fim glorioso. Elas anunciam acontecimentos que se realizam todos. Na sua prisão dolorosa, essas vozes a consolam e a encorajam. Aceita tudo de bom grado. Não te preocupes com o teu martírio. Tu virás finalmente para o reino do paraíso. E os juízes a quem ela confia suas conversações parecem inquietos com essa predição cujo sentido eles compreendem. A todas as perguntas pérfidas, insidiosas que lhe fazem, as vozes ditam a resposta, e se esta se faz esperar, ela o declara: eu me submeterei ao meu conselho. Quando as vozes se calam, abandonada a si mesma, ela é apenas uma mulher, fraqueja, retrata-se, submete-se. Porém, durante a noite, a voz se faz ouvir de novo, e ela o repete aos seus juízes: a voz me disse que era pecado abjurar. O que fiz está bem feito. Então, uma página, retirada lá do livro No Invisível, de Leon Denis, que ele nos fala sobre essas questões que nós vamos estudar com a nossa luz. Agora vamos unir os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Graças a Deus, Senhor. Mestre querido, nós estamos neste instante reunidos em Teu nome para iniciarmos o trabalho em torno do Livro dos Médiuns, que se realiza todas as segundas-feiras, e pedimos para isso, Jesus, o Teu apoio através dos Teus mensageiros de luz, para a nossa Lúcia, para a nossa Aline, que no momento dos passes fará o comentário, e te pedimos também, Jesus, que Tu nos envolvas nas Tuas vibrações amorosas, nas Tuas vibrações de paz, de harmonia,
para que estejamos bastante atentos às lições que nos serão trazidas e também bastante confiantes, Jesus, em Ti e no amor de Deus. Abençoa-nos a todos e que seja em Teu nome, Jesus, em nome de Deus e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos considerar iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, como nós já dissemos, vamos repetir, às segundas-feiras estudamos o livro dos médiuns. E hoje o nosso estudo será em torno do capítulo 6, que trata das manifestações visuais, noções sobre as aparições, ensaio teórico sobre as aparições, espíritos glóbulos, teoria da alucinação. O item a ser estudado é o item 100. E o item 100 foi contemplado com muitas perguntas, 30. Mas claro que nós não vamos ler todas. Vamos ler algumas, poucas, para que a nossa Lúcia então possa trazer toda a sua reflexão em torno disso. Primeira pergunta: os espíritos podem tornar-se visíveis? Os espíritos respondem: sim, principalmente durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem também durante a vigília, mas isto é mais raro. Pergunta de número 2. Os espíritos que se manifestam à visão pertencem mais a uma classe do que a outra? E a resposta dos espíritos: não. Eles podem pertencer a todas as classes, as mais elevadas como as mais inferiores. Pergunta de número 3. Todos os espíritos podem manifestar-se visivelmente? E a resposta dos espíritos: todos o podem, mas para isto nem sempre têm a permissão ou a vontade. Pergunta de número 4. Qual é o objetivo dos espíritos que se manifestam visivelmente? Resposta: isto depende. Conforme sua natureza, o objetivo pode ser bom ou mal. Pergunta de número 5. Como esta permissão pode ser dada quando o objetivo é mau? E a resposta: é então para experimentar aqueles aos quais eles aparecem. A intenção do espírito pode ser má, mas o resultado pode ser bom. E a pergunta de número 6. Qual pode ser o objetivo dos espíritos que têm má intenção tornando-se visíveis? E a resposta: assustar e muitas vezes vingar-se. Qual o objetivo dos espíritos que vêm com boa intenção? E a resposta: consolar as pessoas que deles sentem saudades, provar que eles existem e estão perto de vós, dar conselhos e algumas vezes reclamar assistência para si mesmos. Nós vamos então interromper aqui a leitura. Vocês, por favor, complementem em casa. E vamos passar a palavra à nossa querida Lúcia, pedindo a Deus que a abençoe e nós, de nossa parte, vamos envolvê-la com todo o nosso carinho e com as melhores vibrações. Que o querido Mestre Jesus abençoe o nosso estudo e o nosso querido Ernesto Bozano, que é o patrono dos nossos estudos e tarefas ligados à mediunidade. Em primeiro lugar, a gente vai pedir uma pequena desculpas, né, a todos vocês, porque seria a nossa querida Deusa Nogueira que estaria aqui conversando conosco sobre esse item do Livro dos Médiuns. Mas ela não sabia a data que iria começar um curso que só ela pode iniciar. Então, ela teve que ir para o curso e me pediu para vir para cá. Então, a gente pede desculpa, né? Porque a deusa é sempre a deusa falando em qualquer coisa, né? Mediunidade, Evangelho, Livro dos Espíritos.
mas a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre esse início do capítulo, né? Porque, na verdade, a gente só vai fazer um primeiro pedaço do capítulo 6, falando sobre as manifestações visuais. Vocês ainda terão outra palestra falando um pouco mais sobre o tema. A parte de hoje, que são essas noções sobre as aparições, como são noções, ele vai dar o geral. Kardec, junto com a espiritualidade, vai dar o geral. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de pegar o livro dos médiuns e olhar as perguntas com calma, vocês vão ver que, nesse momento, Kardec ele faz 30 perguntas, mas ele não separa, por exemplo, agora vou falar sobre vidência. Agora vou falar sobre materialização. Como a gente falou, é um geralzão sobre manifestações visuais. Até porque a questão da vidência ele vai tratar em capítulo posterior. A questão da materialização ele também vai, digamos assim, diluindo em alguns capítulos, como esse, como o da transfiguração e da bicorporeidade, da manifestação física, enfim. Mas ele faz essas 30 questões para nos trazer as ideias principais relacionadas ao tema. Então, nós vamos ter a primeira pergunta, que a Miriam já até nos leu, né? Os espíritos podem tornar-se visíveis? Sim. Lógico, podem, né? Nós estamos na doutrina, nós já sabemos disso, não é? Mesmo quem está há pouco tempo sabe que os espíritos podem se tornar visíveis. Agora, qual é o mecanismo? Eles se tornam visíveis para que pessoas? Em que condições? Aí Kardec vai começar a fazer as perguntas e os espíritos, né, nos darem as respostas. Como não dá para a gente conversar sobre as 30 questões, nós separamos algumas para a nossa conversa. E aí, outra coisa importante que a gente tem que saber nessas 30 questões. Como Kardec não foi separando cada coisa, nós temos aí manifestações visuais, que tem por fundamento o fenômeno anímico, ou seja, a própria pessoa encarnada, o espírito encarnado, a alma, que tem a possibilidade de, em alguns momentos, ver o mundo espiritual, mas não tem mediunidade. É a faculdade da própria pessoa. Ela tem essa condição. E aí nós vamos ver daqui a pouco que Kardec pergunta e os espíritos respondem que essa faculdade, essa possibilidade é comum a todos nós quando nós estamos dormindo, em sonho. Mas alguns têm essa possibilidade também acordados. Mas é do próprio espírito encarnado. Ele já tem essa condição, essa possibilidade. E nós vamos ter as manifestações visuais que têm um fundamento mediúnico. Se é um fundamento mediúnico, se tem um princípio mediúnico, tem que ter alguém com uma possibilidade especial, que é o médium. Então, ele tem no perispírito dele, nas condições reencarnatórias dele, uma especificidade para aquele fenômeno. E precisa ter espírito, querendo se comunicar. Não é? Então, na mediunidade, a gente nunca pode esquecer que tem que ter o espírito querendo, de alguma forma, se comunicar, se apresentar, passar alguma ideia para o encarnado. E esse encarnado é o médium. Mesmo que haja outras pessoas que o médium vai ter que se reportar às outras pessoas. Mas tem que ter o desencarnado querendo se comunicar e o médium. Aí se torna uma faculdade mediúnica.
Então, nós temos essas possibilidades. E aí, rapidamente, para depois nós entrarmos nas perguntas propriamente ditas, o que Kardec vai mostrar? Que, como nós falamos, nos sonhos, na hora da morte e a clarividência são esses fenômenos anímicos. Então, no sonho, muitas vezes, a gente, no atendimento fraterno mesmo, chegam as pessoas sofridas pelo desencarne de algum ente querido, de uma pessoa querida. E aí querem logo o quê? Ter notícias, né? Ah, eu vim aqui porque aqui me disseram que aqui tem um serviço de notícias, eu quero saber do meu ente desencarnado. Só que quando a gente começa a conversar com a pessoa, aí ela começa a dizer assim, ah, mas a minha irmã sonhou com o meu pai disse que estava assim, 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 ele sorriu, ele abraçou, ele foi ver o neto, foi olhar o neto, foi brincar com o neto. Ah, não, eu vi o meu marido, ele estava um pouquinho assim abatido, mas falou que ele está se recuperando, que ele está bem, mandou eu seguir a minha vida. Então, olha só, a pessoa vem dizendo que sonhou, e ela não percebe, ela não tem o conhecimento de que, na verdade, o que ela chamou de sonho foi exatamente o encontro dela com esse ente querido, e esse ente querido dizendo, olha, estou bem, estou me recuperando, segue sua vida, não fique triste assim, porque eu também vou ficar triste. Olha, eu vou estar com vocês sempre que for possível, eu vou tentar ajudar no que for possível. Então, vou brincar aqui, fazer uma estatística, né, que não é verdadeira, mas que, enfim, pode ser próxima da realidade. 80% das vezes, quando as pessoas trazem para a gente esse tipo de sonho, na verdade, não é uma produção da cabeça delas. É realmente um encontro que aconteceu durante o sono. A gente dorme, nós que somos espíritos, nos emancipamos do corpo, saímos do nosso corpo, e nessa saída do corpo, ou a gente vai visitar o nosso ente querido que desencarnou, ou então o nosso ente querido, tendo possibilidade, vem nos visitar. E aí nós vemos o ente querido, fica registrado para a gente na forma de sonho. Mas, na verdade, é uma manifestação visual. E é um fenômeno anímico. É daqueles que todos nós temos a possibilidade, que pode acontecer com qualquer pessoa, não precisa ser médium. A outra circunstância que Kardec vai nos sinalizar, na hora da morte, a pessoa está lá nas últimas, doente, desencarna, ou sofreu um acidente, e no acidente ela desencarna. Aquele espírito, muitas vezes, ele dá uma passada, ele recebe a autorização de dar uma passada rápida junto àquelas pessoas que ele mais gosta, para dizer assim, ó, estou indo embora. Já não faço mais parte desse mundo. E aí, eventualmente, nós, mesmo sem sermos médiuns, podemos ver, nossa, tive a impressão de que meu pai, meu tio, meu avô, minha mãe, minha prima apareceu ali e me deu um tchauzinho. Aí daqui a pouco a gente vai receber lá o telefonema dizendo, ó, o pai, o avô, a prima desencarnou. Não é? Então, o espírito vem se despedir e nós vemos rapidamente essa aparição. É um fenômeno anímico também. Isso não quer dizer que a gente é médium. E a clarividência ou dupla vista, que Kardec coloca lá no livro dos Espíritos, no capítulo da emancipação da alma, que aí
é aquela pessoa que mesmo acordada, ela já tem uma possibilidade, uma faculdade nela, mesmo não sendo médium, de em determinadas situações, acordada no dia a dia, realizando as suas tarefas, ela ver algumas coisas do mundo espiritual. Ou ver alguma coisa que está acontecendo em outro lugar, que não é do mundo espiritual, é do mundo material, mas que está acontecendo em outro lugar. Então, são os fenômenos anímicos. E como fenômeno mediúnico, nós vamos ter a vidência e a materialização, que Kardec vai citar aqui, não com esses nomes, mas que tem perguntas relacionadas. Então, na vidência, só o médium é que vê, e ele vê porque ele tem no perispírito dele um preparo, né? Foi feito um preparo antes da encarnação para que ele tivesse essa possibilidade. E na materialização, todo mundo vai poder ver. Mas por que todo mundo vai poder ver? Porque tem um médium de efeitos físicos que vai doar o fluido necessário para o espírito se materializar e todo mundo ver. Se não tiver aquele médium específico de efeitos físicos, não vai ter materialização. Mas na materialização, todo mundo que estiver presente vê. Então, tendo essas ideias na nossa cabeça, a gente vai partir então para algumas perguntas que nós consideramos assim um pouquinho mais interessantes e que instigam mais a curiosidade das pessoas quando a gente conversa no curso e quando a gente conversa no atendimento fraterno, né? Então, a Miriam já leu, que é a 5ª questão. Como esta permissão pode ser dada quando o objetivo é mau? Ainda se referindo à questão 4, né? Porque alguns espíritos, eles se tornam visíveis, mas com uma má intenção, assustar as pessoas, ou a pessoa, né? Então, Kardec pergunta, mas como é que se dá a permissão para o espírito vir assustar, perturbar a pessoa? E aí o espírito responde, então para experimentar aqueles aos quais eles aparecem. Então, olha só, experimentar é uma espécie de experiência que os espíritos mais elevados autorizam, dão a permissão para ver como é que a Lúcia vai reagir se um espírito dessa natureza aparecer para ela. Se um espírito quiser assustá-la, ela vai sair correndo? Ela vai ficar gritando? Ela vai desmaiar? Ela vai tentar entabular uma conversa com o espírito para saber por que ele está ali, por que ele apareceu, o que ele quer, por que ele quer assustar? E aí a gente pode dizer assim, mas que experiência mais esquisita que o plano espiritual está fazendo com a gente, né? Mas olha só, se a gente é médium, tem a possibilidade mediúnica da vidência e tem um compromisso com uma tarefa mediúnica, a gente vai ter que aprender a lidar com a situação. Então o plano espiritual já vai começando a avaliar. Ó, tem tranquilidade em relação a essa possibilidade mediúnica, vai poder caminhar um pouco mais, pode ser colocado mais rápido em tarefa, né? Vai poder caminhar de determinada maneira. Ah, não, ainda está apavorada, ainda desmaia, ainda sai correndo, gritando. Não, vai ter que ter um tempo maior aí de estudo, de preparo, né? Para poder entrar depois em tarefa mediúnica. Então, olha só como o plano espiritual vai nos avaliando. A intenção do espírito pode ser amar. Então, o espírito quer mesmo perturbar. Os bons espíritos dizem assim, bom, preciso avaliar mesmo as condições da Lúcia. Esse espírito aí está querendo assustar a Lúcia, deixa ele lá assustar a Lúcia, vamos ver como é que ela vai reagir. Mas o resultado pode ser bom. Pode ser bom, por quê? Os espíritos vão avaliar e vão estabelecer lá as metas para a Lúcia dentro do compromisso mediúnico que ela tem.
Então, perceberam? A intenção do espírito pode ser má, mas o resultado pode ser bom. Outra situação, que pode não ter necessariamente a ver com a mediunidade, com o compromisso da mediunidade. Tem que procurar um lugar onde me explique isso. Então a pessoa se assustou, ficou angustiada e tudo, mas dentro dela começa a borbulhar. Eu quero entender isso aí porque eu não quero ficar de novo com medo, não. Se acontecer de novo, eu não quero desmaiar, eu não quero gritar. Eu quero saber como é que isso acontece. Já fui lá no psicólogo, no psiquiatra, ele disse que eu não sou maluca, então se não é maluquice minha, eu quero entender como isso funciona. Então o resultado é bom, porque leva a pessoa a quê? A estudar, a buscar explicações. A questão 7 diz assim: que inconveniente haveria se a possibilidade de ver os espíritos fosse permanente e geral? Não seria um meio de tirar as dúvidas dos mais incrédulos? Essa questão é interessante, porque nós também já ouvimos nos cursos as pessoas fazendo esse tipo de questionamento. Não era bom assim se todo mundo pudesse ver espírito o tempo todo, né? Aí todo mundo ia ter certeza que é espírito imortal, né? Que existe vida espiritual. O que os espíritos nos dizem? E basta a gente parar para pensar um pouquinho, né? A gente encarnado, limitado nesse corpito, a gente já vê muita coisa que a gente não gosta, não é? A gente já vê muita coisa que a gente não gosta, que a gente preferia não ver. Imagine se além dessa visão circunscrita, eu tivesse uma visão do mundo espiritual também, que é mais abrangente. Eu ia ver só coisa boa? Não. Eu ia ver muita coisa ruim também. Aí ia juntar as coisas ruins que eu vejo com esse meu olhinho e as coisas ruins do mundo espiritual. E como é que ia ficar a nossa convivência nessas circunstâncias? Olhando e vendo, encarnado e desencarnado ao mesmo tempo. Em determinadas manifestações visuais, o desencarnado se apresenta de tal maneira que o encarnado acredita que está vendo outro encarnado. Vamos lembrar lá do nosso companheiro Divaldo, que quando estava trabalhando em determinada tarefa lá, que atendia público, né? Ele já tinha lá um combinado com um colega de trabalho que era maneirinho, né? Porque se fosse um colega que não fosse maneiro, ele ia se dar mal. Mas aquele amigo lá de trabalho entendia a mediunidade dele, era uma pessoa legal, então quando ele ia atender a pessoa, né, o público, ele já olhava para o colega. E o colega já fazia o sinal, se aquele lá era encarnado ou desencarnado. Porque muitas vezes ele ia atender e era um desencarnado. Então chegava outra pessoa e ele estava falando para ninguém. E eu não quero ser atendido por esse funcionário, não. Esse funcionário é maluco. Ele não vai conseguir resolver o meu problema, porque ele não bate bem da cabeça. Então ele já olhava discretamente para o colega sinalizava se era o encarnado, para ele atender de determinada maneira, se era o desencarnado, ele já tinha outra conversa, né, para resolver mais rápido, para se chegasse alguém não dar confusão, não é? Então imagine, a gente o tempo todo vendo o desencarnado, coisa boa, coisa ruim, sem saber exatamente, estou vendo encarnado ou desencarnado? Posso agir dessa maneira ou não posso agir dessa maneira? É diferente depois, na pergunta 23, nós não vamos ler, mas vamos rapidamente falar. Kardec pergunta, aí nos mundos superiores, os encarnados veem assim, conversam fácil com os desencarnados? Os espíritos, sim. Quanto mais desmaterializado, mais fácil isso acontece.
Então, nos mundos superiores, onde os espíritos que reencarnam nesses mundos já são espíritos muito melhores do que nós, eles lidam com o mundo espiritual na maior tranquilidade. Mas é outro nível. Lá eles não vão ver um monte de coisa feia. Porque como eles são superiores, eles vão ver coisas boas. Mas a gente, no nosso nível, a gente vai ver coisas boas e coisas ruins. Né? Depois, nós temos... Aliás, era a questão 9, não era a questão 23, não. Era a 9, perdão. Tá? Aí depois tem uma outra questão que também é bastante interessante, quando às vezes a gente recebe na casa algum companheiro que é principalmente católico, né? Que às vezes o companheiro diz assim, mas no sonho, ou mesmo em vigília, eu vi um anjo, eu vi o santo tal, eu vi a santa tal, não é? Então Kardec ele vai perguntar, os espíritos que aparecem com asas, eles as têm realmente ou essas asas possuem apenas uma aparência simbólica? A resposta, os espíritos não possuem asas, não necessitam delas, já que como espíritos podem transportar-se a toda parte. Então vamos lembrar novamente o livro dos espíritos. Os espíritos medianos, mais evoluídos, é pelo pensamento. Pensei em Madureira, meu pensamento vai me levar para Madureira. Pensei na França, meu pensamento vai me levar na França. Pensei na minha casa, o meu pensamento vai me levar para minha casa. Então é com a força e a rapidez do pensamento. Então o espírito não precisa de asa, ele não tem asa. Eles aparecem na forma com que desejam impressionar as pessoas a quem se mostram. Uns aparecerão com trajes comuns, outros envoltos em tecidos, alguns com asas, como atributo da categoria de espíritos que eles representam. Então, o que o espírito está dizendo assim? Olha, os espíritos, quando vão aparecer para uma pessoa, eles até fazem uma avaliação. Então, é uma pessoa católica, muito religiosa, e é um espírito bom, né? Um espírito mais elevado, que quer dar um conselho, que quer ajudar. Como é que ele vai se apresentar para que a pessoa acredite? Como um anjo, como um santo. Então, ele vai promover no corpo e nas vestimentas dele, né, na indumentária dele, o que for necessário para dar aquela característica. Aí isso a gente já conhece pelo capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, né? Que os espíritos, eles conseguem manipular o fluido cósmico universal para formar os objetos que eles queiram. Então, se precisar de uma asinha para aparecer para alguém na forma de anjo, para a pessoa não se assustar, para a pessoa prestar atenção no conselho, não é? Ele vai aparecer, o espírito vai aparecer assim. A auréola, a túnica branca, reluzente, para nós espíritas, o espírito não vai aparecer dessa maneira, porque não precisa. Ele vai aparecer com uma roupinha comum, ou o que também é muito comum, essas túnicas brancas. Né? Deve ser mais fácil. Uma vez eu brinquei dizendo que quando eu estiver desencarnado, eu vou ter um armário completo, né? Com tudo que é tipo de roupa. Mas depois eu pensei assim, caramba, isso aí é para espírito pouco elevado, né? Então eu tenho que começar a mudar esse meu pensamento. Então agora eu já estou começando a me acostumar a pensar nas tunicazinhas brancas, né? Porque espírito melhorzinho não é vaidoso, não fica pensando nessa. Então, estou tentando, estou começando a trabalhar as minhas ideias, né? Doutrina espírita é bom por isso, né? Nos faz trabalhar as ideias. Mas enfim,
Depois, na 13, que também é interessante. As pessoas que vemos em sonho, ó, vocês vejam que ele está no geral, aqui ele pegou o sonho. Então, fenômeno anímico. Todos nós temos essa possibilidade. As pessoas que vemos em sonho são sempre aquelas que aparentam ser? Então, eu sonho com a minha avó. É a minha avó mesmo? Eu sonho com o meu amigo. É o meu amigo mesmo? Quase sempre são aquelas mesmas pessoas que vosso espírito vai encontrar ou que vêm ao vosso encontro. Então, o que o espírito responde? Quase sempre. E aí, essa aqui é interessante, até porque o outro dia uma companheira estava conversando com a gente e ela falou justamente isso. Ah, sonhei com a minha tia que é desencarnada há tanto tempo, não sei o quê. Só que ela me deu uns conselhos tão esquisitos que nem quando ela era encarnada ela não daria. E aí o que ela, né, o raciocínio dela? Bom, minha tia não é um espírito elevado, mas também não era um espírito tão ruim assim. Se encarnada ela já me daria conselhos razoáveis, como é que desencarnada ela ia me dar conselhos ruins? Então não era minha tia. E aí ela ainda falou assim, e não sei, quando eu olhava para... Isso em sonho. Quando eu olhava para ela, era a forma dela, mas eu sentia que não era ela. Que é outra coisa interessante, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. De nós sonharmos, aí a gente... sonhei com uma pessoa assim, assim, assim. Mas eu sei que essa pessoa aqui, a forma, né, a fisionomia, me é totalmente desconhecida, mas eu sei que é o fulano de tal. Por quê? Porque às vezes é a forma que aquele espírito tinha em outra encarnação. Então, está aparecendo com uma fisionomia que eu não conheço agora, mas que é conhecida minha de outra encarnação. E nós que estamos na doutrina, nós ainda vamos acrescentar, tem uma vibração característica daquele espírito. Então, da forma que ele se apresentar, eu vou reconhecê-lo pela vibração. Mas isso já são outras conversas mais, né, complicadinhas. Bom, vocês estão vendo que a gente vai selecionando algumas perguntas, né, para a gente pensar a respeito. Outra pergunta que é bastante interessante e bastante comum das pessoas narrarem fatos. Questão 16. Por que certas visões são mais frequentes quando se está doente? E aí, em relação a isso, eu também tenho experiência, não minha direta, né, mas de familiar. Quando a minha avó estava para desencarnar, ela teve que ser hospitalizada, ficou um tempo no hospital, né? E aí a família toda se mobilizou para ter sempre alguém junto a ela, né? Ela não ficava sozinha no hospital. E não foi no dia que eu estava, não. Mas no dia que estava uma tia minha, ela lá naquele dorme, não dorme, né? Desencarna, não desencarna, aquela coisa assim, né? Ela começou, sai daqui, eu não quero esses homens de branco aqui não, eu não quero ninguém aqui me olhando em volta de mim. Só estava minha avó na cama e a minha tia sentada na poltrona, né? Mas ela já estava vendo. Aí outro dia, com essa mesma tia, eu acho que era até para mexer um pouco com algumas ideias dessa minha tia, né? Que é católica fervorosa, então, né, não tem algumas noções. Seu pai está aqui, manda ele embora, eu não quero ele aqui. Minha avó e meu avô se separaram, né? Então, quando ele desencarnou, eles já eram separados. Tira ele daqui, não quero ele aqui não.
o que ele está fazendo aqui? Segundo a situação. Tudo nesses processos dela lá no hospital. E uma terceira vez, que foi, se não me engano, ou com a minha irmã ou com meu tio, agora não lembro bem, mas já foi com outra pessoa. Ela começou, essas crianças estão fazendo tanto barulho, eu quero dormir, tira essas crianças daqui, tira essas crianças daqui. Não tinha criança nenhuma no quarto. Então a gente percebe o quê? Que como ela já estava caminhando para o desencarne, ela já estava vendo mais o que era do mundo espiritual do que era do mundo material. Então o meu avô, que já era desencarnado há mais de 20 anos, crianças, que a gente não sabe que crianças eram essas, né? E os homens vestidos de branco. Talvez os trabalhadores mesmo que iam ajudar lá a fazer o desligamento para ela desencarnar, né? Então isso também é muito comum acontecer. E por que isso acontece? Justamente porque os laços do corpo com o perispírito estão mais frouxos. Enquanto a gente está encarnado, bem de saúde, está tudo grudadinho, como se diz, molécula a molécula, né? Perispírito com moléculas do corpo, grudadinho. Mas nos processos de doenças sérias, essa ligação nem sempre está muito, né? Está mais frouxa. E quando é para desencarnar, então, começa a afrouxar cada vez mais. Então é mais fácil a pessoa ver o que está acontecendo no mundo espiritual à sua volta. Ok? Vamos lá. Depois, 19. A 19 é que Kardec vai entrar propriamente na mediunidade. Vocês viram que ele foi, da questão 1 a 18, nas questões anímicas, nas questões gerais. Na 19 é que ele vai entrar na mediunidade. Ele pergunta assim: a visão dos espíritos se produz no estado normal ou somente no estado estático? Então, o estado estático remete até para o Livro dos Espíritos, para a questão 447, que é um processo de emancipação da alma também, em que o corpo fica lá paradão, né? Por isso o estático fica paradão, e o espírito vai onde ele precisa ir, onde ele quer ir. E aí o espírito responde que a visão dos espíritos pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Então seria basicamente o fenômeno anímico. Entretanto, as pessoas que os veem, né, que veem os espíritos, encontram-se com bastante frequência num estado particular, próximo do êxtase, que lhes dá uma espécie de dupla vista. A dupla vista é anímico. Se ele diz uma espécie de dupla vista, já não é mais anímico, é o mediúnico. Então tem lá um estado particular, próximo do êxtase, espécie de dupla vista. Então Kardec vai devagarzinho e os espíritos também vão respondendo devagarzinho para dizer assim, as manifestações mediúnicas também podem ser mediúnicas. Quando são mediúnicas? A pessoa que vê é médium e ela não está no seu estado totalmente normal. Ela está num estado um pouco diferenciado. Não fica também muito diferente, não. Tá? O único problema aí é a questão da educação mediúnica, que às vezes a pessoa não tem a educação mediúnica, né? E quando vê alguma coisa do mundo espiritual, arregala logo o olho, abre a boca, né? Faz aquela... né? Mas se é um médium que educou a sua mediunidade, ele vai ver e ele vai se manter equilibrado, tranquilo, né? Para não fazer escândalo. E aí, continuando, na 21, a gente vai pular uma,
como o espírito pode tornar-se visível. Então, olha só, é mediunidade. Então, como é que vai fazer para o espírito aparecer e se tornar visível para o médium? Eu não sou médium vidente não, tá? Apontei para mim, mas eu não sou. O princípio é o mesmo de todas as manifestações. Ele diz isso porque o capítulo 5, que a gente, né, no curso, a gente vê antes, né, na palestra fica mais dividido, já deu a explicação, que é a questão de misturar o fluido do desencarnado, o fluido espiritual do desencarnado, o fluido cósmico universal, com o fluido perispiritual do médium. É com essa mistura que fenômenos mediúnicos acontecem, né? Muitos deles. Então, o princípio é o mesmo de todas as manifestações. Ele se deve às propriedades do perispírito. Então, o perispírito, ele se expande, ele é fluídico. Então, ele pode ir e se misturar com o fluido do desencarnado, que pode experimentar diversas modificações à vontade do espírito. Então, olha só, o médium é necessário, porque ele vai doar fluido para o espírito se tornar visível. Mas quem sabe fazer isso mesmo, quem sabe fazer essa manipulação fluídica do fluido do encarnado com o fluido do desencarnado, é o desencarnado. Por isso que muitas vezes a gente diz, o telefone toca de lá para cá. Por isso, tem muita coisa que é o desencarnado que realmente sabe fazer. Eles usam o nosso fluido. Eles usam, às vezes, alguma parte do nosso corpo. Mas são eles que sabem manipular o fluido. E aí na 23, ele continua. Poder-se-ia dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito torna-se visível? Então, Kardec está querendo entender, né? Embora já tenha tido a explicação lá no capítulo 5, mas no capítulo 5 era para movimentar um objeto. Então, mistura o fluido do desencarnado com o encarnado, envolve o objeto e vai movimentar o objeto. Agora já não é para movimentar um objeto, é para o espírito se tornar visível. Então, Kardec quer entender melhor. Então, como é que é? Condensa, né? Aí os espíritos respondem, condensação não é a palavra. Isto é apenas uma comparação que pode auxiliar-vos a compreender o fenômeno, pois não há realmente condensação. Então o espírito diz assim, como vocês ainda não têm condição de entender esse processo, vocês podem até pensar em condensação, mas não é condensação. Vamos lembrar o que é a condensação? A gente coloca algumas coisinhas lá na panela, né, com bastante açúcar, vai mexendo, daqui a pouco a água com açúcar já não é aquela água, já ficou aquela calda, já condensou. Tem o leite condensado, que já é um pouco condensado, mas quando a gente coloca no fogo ainda vai ficando mais durinho, mais condensado, não é? Então, os espíritos dizem, não é condensação, mas como vocês não têm uma outra palavra e não vão conseguir entender direito, finge que é por aí mesmo, tá? Só que aí ele completa, ele diz assim, pela combinação dos fluidos, produz-se no perispírito uma disposição particular, que não tem analogia para a voz e que o torna perceptível. Então, aqui ele diz que nessa combinação de fluido se modifica as moléculas do perispírito do desencarnado. E isso faz com que o médium consiga vê-lo. Por isso que ele diz, não é condensação. Mas como vai juntar o fluido de um, o fluido de outro, e vai mexer na disposição molecular, talvez uma pessoa que estude química, que goste de química, até compreenda melhor
essa disposição molecular aí, não é? Mas para a gente ter uma ideia também, por comparação, o exemplo da água é sempre ótimo, né? A água, ela tem, as moléculas da água têm uma disposição. Quando a gente leva para o congelador, que congela, tem outra disposição molecular. E quando a gente pega a água e coloca no fogo, que ela começa a evaporar, ela tem outra disposição molecular. Então são as mesmas moléculas, mas as disposições são diferentes. Na água, no gelo e no vapor. Então podemos pensar aí, novamente, mal comparando, né? Comparando muito mal mesmo, que o perispírito seria uma espécie de vapor e que é colocado, né, nessa mistura de fluido do encarnado e do desencarnado e fica, digamos, como se fosse uma água, que aí dá para ver. Depois, a 24 é que vai falar da materialização. Então, vocês viram como foi caminhando devagarzinho? Na 19 é que Kardec falou de mediunidade. Na 21 ele vai falar de perispírito e de vidência. Agora na 24 ele vai falar de materialização. Então ele pergunta: os espíritos que aparecem são sempre impalpáveis e inacessíveis ao toque? Então, eu sou médium, eu vejo o espírito, ele se tornou visível para mim por essa combinação dos fluidos. Mas se eu for lá, eu posso tocar nele? É isso que Kardec está perguntando. Aí os espíritos vão responder, né? É impalpável como num sonho, no seu estado normal. Então, no fenômeno anímico e na vidência, não adianta, que a gente não vai conseguir tocar o espírito. Não dá para tocar. Todavia, eles podem produzir impressão ao tato, deixar vestígios de sua presença e até, em certos casos, tornar-se momentaneamente tangível, o que prova que entre eles e vós existe matéria. Então, nessa resposta é que os espíritos sinalizam para a gente o fenômeno mediúnico da materialização. Então, no estado normal, não adianta, que a gente não vai conseguir tocar o espírito. Mas numa materialização, a gente vai poder até tocar o espírito. Há muitos anos atrás, algumas vezes vinha aqui no Leon Denis um palestrante, professor Newton de Barros. E numa certa ocasião, ele trabalhava num centro espírita que tinha materialização. Então, uma vez ele falou que ele, de vez em quando o espírito se materializava, ele ia lá cheirar, apalpar o espírito e até lamber. Por quê? Porque ele tinha um espírito meio investigativo, não era uma curiosidade boba, não. Ele tinha um espírito investigativo. Então, ele queria ver, dá para sentir mesmo? Tem temperatura, tem um calor? Como é que é? É frio? É quente? E ela lamber, tem algum gosto? Que gosto que tem esse fluido, né, tão condensado, por comparação, que dá até para a gente tocar? Então, pelo espírito investigativo dele, ele fazia até essas experiências, né, de cheirar, lamber, tocar, essas coisas todas. E aí é interessante, porque a materialização, na verdade, todo mundo vê, como a gente falou no início da palestra, né? E aí não é a mediunidade da vidência. Nós estamos no capítulo das manifestações visuais, mas não é a mediunidade da vidência. Já é a mediunidade de efeitos físicos, porque precisa de muito fluido. Se para o espírito se tornar visível para o médium, precisa de uma quantidade de fluido, para uma materialização precisa muito mais fluido. Então, é o médium de efeitos físicos.
né? Então, está dentro das manifestações físicas, mas é outro tipo de mediunidade. E aí nós vamos lembrar da Dona Ivone. O outro dia nós estávamos lendo um capítulo do livro Recordações da Mediunidade, da Dona Ivone, em que ela contava exatamente sobre reuniões de materialização que ela participou na cidade de Lavras. Agora não lembro qual é o estado, mas era na cidade de Lavras. Oi? Minas Gerais? Minas. É bom ter gente para ajudar a gente. Então, em Minas Gerais. Então, ela conta de uma senhora que era médium de efeitos físicos, que produzia as materializações, que já era uma senhorinha de idade e tudo, e que produzia assim, materializações maravilhosas. Se materializava lá um espírito que era um índio que protegia essa senhora, que era protetor dessa senhora. Se materializava um outro espírito que dentro da Igreja Católica era um santo, né? Então ele aparecia com as vestes relacionadas ao cargo dele dentro da Igreja Católica, e que também essa senhorinha conseguiu conseguiu produzir a materialização de Roberto, que era um espírito querido de Dona Ivone, de uma outra encarnação. Então, também o espírito Roberto se materializa e até conversa com a Ivone, dizendo que vai ajudá-la em algumas tarefas mediúnicas, que dentro do possível ele vai estar sempre junto a ela, ajudando, né? Então, é bastante interessante. Agora, é um tipo de mediunidade, né, um fenômeno mediúnico, melhor dizendo, que é raro. Por quê? Porque além de precisar de muito fluido do médium, quem assiste à reunião, a gente diria assim, tem que ser selecionado a dedo. Porque o fluido que sai do médium vai voltar para o médium. Qualquer coisa que haja na assistência de maus pensamentos, de pessoas que se alimentaram mal no dia, que usam determinadas substâncias químicas que promovem dependência, tudo vai ser assimilado pelo fluido e vai voltar para o médium. Então, é muito raro, porque tem também consequências aí bastante sérias, né? E aí, para a gente ir terminando, a gente vai ler a 26. Foi quase uma aula do livro dos médiuns, mas, assim, pega de improviso, tinha que... 26. A que se deve a faculdade de ver os espíritos durante a vigília. Aí ele atingiu novamente a questão da vidência, fenômeno mediúnico. Esta faculdade depende da organização física. Ela se deve à faculdade maior ou menor que tem o fluido do vidente, do médium, de combinar-se com o do espírito. Assim, não basta ao espírito querer mostrar-se. É preciso também que ele encontre na pessoa a quem deseja fazer-se visível a aptidão necessária. Então, novamente aqui sinalizando para a gente que não adianta, eu quero ser médium vidente, eu vou ficar aqui, fazer prece, vou ficar... Não adianta, né? Quem é. Quem não é até melhor que não seja. Porque, como a gente falou, ia haver coisas que não ia gostar, ia ficar perturbado. Então, a gente já é meio perturbado por natureza mesmo, né? Porque se a gente não fosse perturbado, a gente estava em Júpiter. Como a gente já é meio perturbadinho mesmo, é melhor a gente não ficar vendo. Porque senão a gente ia ver muita coisa desagradável. Então, para encerrar realmente aí não com as perguntas, como a gente falou do ser perturbado e não ser perturbado, a grande questão em mediunidade, e Kardec vai sinalizar isso sempre no livro dos médiuns, e a gente gosta sempre de falar sobre isso, é a questão da moralização, né? O importante para todos nós, médiuns ostensivos ou não, tendo ou não
uma faculdade mediúnica de efeitos físicos, de vidência ou qualquer outra, a nossa Joana d'Arc, que tinha vidência, tinha audiência, né? Qualquer que seja a mediunidade, ou mesmo não tendo a mediunidade ostensiva. O importante é nós trabalharmos a nossa moralização. Porque nos moralizando, se nós formos médiums, nós facilitamos o trabalho mediúnico e vamos ter uma mediunidade equilibrada. Se não somos médios ostensivos com compromisso, nos moralizando, nós estamos desenvolvendo as nossas possibilidades anímicas e estamos nos tornando espíritos melhores, que é o grande objetivo da nossa encarnação, nos tornarmos espíritos melhores, não é? Então, a grande questão é: vamos nos moralizar, vamos buscar os ensinamentos doutrinários, vamos buscar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos trabalhar pela nossa melhoria espiritual, para nós, a cada dia, pensarmos de forma melhor, mais elevada, termos sentimentos melhores, mais equilibrados, termos comportamentos melhores. E que Jesus nos ampare para que a gente possa realmente encetar esse caminho, que é o caminho desejado pela espiritualidade superior. Nós muito agradecemos a nossa Lucinha pelo seu trabalho, né? Rime de improviso foi ótimo, né? Muito bom. E agora nós vamos passar a segunda parte dos nossos trabalhos, fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 23, cujo título é Estranha Moral, e os itens que serão comentados pela nossa querida Aline são os itens relativos a não vir trazer a paz, mas a divisão, os itens de 16 a 18. E nos diz assim Kardec: quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este: não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome será o pretexto, porque os homens não terão desejado compreender-me. Os irmãos, separados por sua crença, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, assim como se põe fogo em um campo para destruir as ervas daninhas, e tenho pressa que ele se acenda para que a depuração seja mais rápida, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. A paz irá suceder à guerra, a fraternidade universal ao ódio dos partidos, a luz da fé esclarecida às trevas do fanatismo. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que irá restabelecer todas as coisas, ou seja, fazer conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão compreender, e que dará fim à luta fratricida que separa os filhos de um mesmo Deus. Finalmente, cansados de um combate sem solução, que como consequência só traz a desolação, levando o distúrbio até no seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua paz. Todos então virão abrigar-se sob a mesma bandeira.
a da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, de acordo com a verdade e os princípios que eu vos ensinei. Nós vamos interromper a leitura por aqui, vocês podem complementá-la em casa, uma leitura que nos traz esperança aos corações no momento pelo qual passamos. E agora nós vamos pedir aos nossos irmãos médiuns que, por favor, se posicionem, orientados pelos companheiros que estão preparados para isso, e nós vamos procurar não nos distrair com esta movimentação, porque ela é necessária à realização do trabalho. Vamos também lembrar aos companheiros que, porventura, sejam portadores de mediunidade ostensiva, que, por favor, se controlem, porque este trabalho, ele é somente dos médiuns da casa que foram preparados antecipadamente para isso. Graças a Deus. Jesus amado, amigo, irmão maior, neste momento, Jesus, os nossos corações se alegram, os nossos corações se sentem agradecidos ao teu coração, Jesus, porque tu permites que de nós se aproximem esses amigos espirituais que nos sustentam, que torcem por nós, pela nossa vitória espiritual. E assim, Jesus, junto a nós, derramarão bênçãos de paz, de luz, de equilíbrio, restaurando as nossas energias físicas e espirituais. Agradecidos estamos, Senhor, ao teu coração. E que seja então em teu nome, Mestre amado, em nome de Deus, esse Pai de infinita bondade e misericórdia, e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos considerar iniciado o trabalho de paz da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, que a doce e serena paz de Jesus nos envolva nesse momento e que possamos estar receptivos a essas vibrações de amor que nos chegam. Quando refletimos acerca deste capítulo, a estranha moral, acerca da afirmativa de Jesus que não veio trazer a paz, mas a divisão, refletimos acerca do ensinamento que nos trouxe. Ele veio nos trazer a verdade, veio nos trazer a luz, o conhecimento. E nesse momento, lançada a luz sobre a escuridão, muitas vezes causa uma agitação. Algumas vezes perpetuamos em nós erros, equívocos, dogmas separatistas, que em nome de Deus nos afastam do amor, nos afastam das pessoas que são nossos irmãos. E por algumas conveniências tentamos manter. Se a verdade que Jesus nos trouxe falava de amor, falava de união, falava de fraternidade, de caridade, que, independente do credo, somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos em caminhada, isso incomodou um pouco no início. Daí a divisão entre pessoas de uma mesma família, divisão de pensamento. Mas Jesus também nos traz que Ele traz um fogo
E como Ele tem pressa de que esse fogo arda, eliminando ervas daninhas de um campo. Que fogo seria esse, senão o fogo da verdade, aquele que consome tudo que é enganoso, o que é ilusório, e que traz a purificação, traz aquilo que de verdadeiro deve permanecer. Foi assim, meus irmãos, que durante muito tempo, muitos anos, equivocadamente, em nome de Jesus, em nome de Deus, travamos algumas guerras entre nós. Quanto erro, quanto equívoco, nos afastando daqueles que amamos, daqueles que em nossa caminhada nos auxiliam a crescer, não compreendendo que todos nós somos envolvidos nesse amor de Deus e misericórdia por cada um. E assim, o Espiritismo, como Consolador, veio restabelecer a ordem, veio esclarecer as mentes, pacificar os corações, unindo todos os povos, mostrando que esse enfrentamento não seria mais de espadas, mas travando lutas morais, porque cada um de nós está num grau de entendimento, de evolução, mas que podemos todos, em nome de Jesus, abrigados sob a bandeira do Evangelho, que une todas as nações, praticarmos esse amor, sentirmos esse amor de Deus por todos nós, e aí sim, unidos, marcharmos em direção a Deus, marcharmos dentro do ensinamento que o Mestre Jesus nos trouxe. Façamos em nós a nossa reflexão de quanto ainda deturpamos o ensinamento do Mestre, sofremos e fazemos sofrer. Já temos o conhecimento, já podemos nos modificar, já podemos caminhar na luz, marchar em paz e marchar para Deus. Muita paz a todos os corações. Senhor Jesus, realmente nós só temos a te agradecer por tudo que recebemos na noite de hoje. A bênção do esclarecimento, a bênção do passe, a bênção do teu amor por todos nós. Ajuda-nos, Jesus, a fim de que valorizemos, Mestre querido, cada vez mais a nossa encarnação, a nossa reencarnação, e possamos fazer jus a tantas bênçãos recebidas e muitas vezes nem notadas. Abençoa-nos, Jesus, nós te pedimos mais uma vez. Ajuda-nos neste trabalho de renovação interior. Abençoa a toda a humanidade, nossa irmã, ao nosso planeta. Abençoa ao nosso país, aos nossos dirigentes. Abençoa-nos, Jesus. Abençoa-nos. E que seja em teu nome, Mestre amado, em nome de Deus e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos considerar encerrada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos, uma boa noite, vão em paz.